Bom dia a todos. Nós estamos aqui na última semana do ano. Daqui a alguns dias nós vamos adentrar 2021. Então estamos vivendo aqui os últimos dias de 2020 e esse é o nosso último culto do ano também, né? Então para mim é uma alegria estar com vocês. Chegar até aqui foi uma bênção de Deus estar aqui com vocês. Você que está me assistindo aqui hoje também, eu sei que é uma bênção de Deus você tá aqui vivo, né? Tá com saúde. Espero que essa mensagem encontre todos com saúde. E, bom, nós pensamos agora nessa semana que antecede a virada do ano. Normalmente, nós, as pessoas do mundo, tiram para fazer uma retrospectiva. Tanto é que nós vamos assistir, né, várias retrospectivas na televisão. Essa semana que a TV transmite as retrospectivas do ano. E às vezes nós estamos assistindo falando, puxa, a vida é mesmo, aconteceu tudo isso nesse ano. E é a semana da retrospectiva. E eu sei que muitos de nós está planejando sentar com a família, ou sentar com a esposa, ou sozinho, para fazer a retrospectiva de como foi a sua vida esse ano, né? Como foi a sua vida esse ano. Eu queria começar com essa pergunta. Como foi 2020 para você? Como foi esse ano na sua vida? Sabe, talvez, para alguns, você vai ver aqui algumas respostas mais comuns que pode ter acontecido na sua vida. Para alguns, talvez você pode dizer, foi o pior ano da minha vida. Porque quem imaginava que lá no raiar dos fogos de 2019, no último dia de 2019, nós pudéssemos imaginar tudo que nós vivemos em 2020, não é verdade? Para outros, você pode pensar, cancela 2020 da minha vida. Ou até outros, o aninho complicado foi esse, não é? E para outros, tempos difíceis. Seja qual for a sua retrospectiva, talvez uma dessas quatro coisas passou pela sua cabeça, ou muitas vezes você pode ter visto isso, ouvido esse retrospecto nas conversas de roda, no teu trabalho, na escola, até mesmo na igreja, para alguns, né? Pior ano para alguns, por causa da pandemia, por causa dos problemas econômicos que a pandemia trouxe, para alguns, por causa de doenças que a pandemia trouxe, né? Alguns pegaram a Covid-19, outros provavelmente tiveram entes queridos que pegaram. Alguns de nós tivemos a infelicidade de perder entes queridos para a Covid-19. Então, realmente, não foi um ano muito fácil. Na verdade, foi um ano difícil, né, para muitos de nós. Eu fico pensando, quando começamos o ano em 2020, com a igreja, estávamos sonhando muito, né, e jamais imaginávamos, eu nos meus 30 anos de vida cristã, como cristão, jamais imaginei que pudéssemos chegar um dia e não poder abraçar na igreja, ou até mesmo chegar um dia que nós não pudéssemos vir à igreja. Eu não me lembro de ficar mais de uma semana sem ter culto. E hoje ficamos 7 meses, quase 8 meses, sem reunir a igreja fisicamente. Começamos a reunir a igreja fisicamente e ainda assim 1/3 da igreja no dia 18 de outubro. Então jamais imaginaríamos que no começo de 2020 que passaríamos por tudo isso. E sem dúvida não foi um ano fácil. Mas a pergunta para nós hoje, como que nós podemos, apesar de um ano assim difícil, um ano com bastante desafios, poder ter alegria e esperança? Poder terminar o ano com alegria e esperança, mesmo se você passou por dificuldades na sua vida esse ano, mesmo se uma dessas 4 coisas aqui que eu falei, um ano ruim, difícil, tempos difíceis, talvez seja uma realidade para você em 2020, como para a maioria das pessoas.
Mas como podemos terminar esse ano, ou viver esse ano, apesar das grandes dificuldades que passamos, com alegria e esperança? Sabe, uma palavra descreve a maneira como nós podemos, se nós praticarmos essa palavra, que vai estar na sua tela agora, gratidão. Se nós praticarmos essa palavra na nossa vida, com certeza vamos adquirir em nossas vidas alegria e esperança, mesmo em meio de dificuldades. Não é à toa que a neurociência tem chegado à conclusão que a gratidão tem ajudado, quando praticada, ajudam as pessoas a ter esperança e alegria. É impressionante como essa palavra tem estado na moda. Pessoas têm trocado a palavra obrigado por gratidão. Quando alguém fica muito feliz por algo que você fez para ela, ela chega e fala gratidão. Por quê? Porque isso virou quase que uma palavra mágica que as pessoas estão pronunciando para expressar o sentimento. Não só uma palavra de educação, mas um sentimento, uma prática de um sentimento que pode trazer alegria e esperança. A neurociência tem falado muito sobre gratidão. Cientistas têm falado sobre o poder da gratidão. Mas sabe, a Bíblia, já há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, já falou sobre gratidão. Já nos ensina que a prática da gratidão pode gerar em nós alegria e esperança. Eu queria entrar com você agora num trecho bíblico, onde nós vamos ver um profeta que viveu por volta dos 600 anos antes de Cristo, que é o profeta Jeremias. Ele escreveu o livro de Lamentações. Só para você entender, Jeremias foi um profeta que viveu um pouco antes do povo de Israel ser invadido pela Babilônia, pelos babilônios. Ele foi um profeta que pregou para esse povo e para as regiões ali ao redor sobre o juízo que viria caso eles não se arrependessem. Então, Jeremias era até conhecido como profeta que trazia más notícias, porque o povo estava longe de Deus, o povo estava com o coração endurecido, e Jeremias estava pregando ali para eles se arrependerem. Eles não estavam se arrependendo, e o povo hostilizava Jeremias. Ele estava sofrendo, porque ele trazia más notícias sobre o juízo que viria da parte de Deus, porque as pessoas não estavam se arrependendo. Ele presencia a invasão da Babilônia em Jerusalém. Ele vê os seus entes queridos, os seus compatriotas serem levados como prisioneiros para a Babilônia. Ele vê muita destruição. Ele fica em Jerusalém com os pobres, com os fracos, que foram deixados para trás. E ele continua sofrendo. Então foi um profeta que sofreu muito. Talvez seja esse o motivo por que ele colocou esse nome de Lamentações, porque em vários momentos Jeremias se lamenta do sofrimento. E aqui em Lamentações, capítulo 3, ele nos ensina duas atitudes que nós podemos ter diante de sofrimento. E vai nos ensinar também, hoje, duas atitudes que nós podemos ter diante do sofrimento que nós temos passado esse ano de 2020. Basta a mim e a você escolhermos o que nós queremos fazer. Então vamos abrir em Lamentações, capítulo 3, versículo 19. Olha só, aqui você vai ver nós vamos ver aqui duas opções que eu e você podemos escolher para a nossa vida diante do sofrimento, diante das dificuldades. Vamos ler aqui, começando do versículo 19. Fala assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me também disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor.
Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Eu gosto muito dessa parte de Lamentações, porque se você percebeu aqui, Jeremias, ele dá duas opções aqui. Primeiro ele começa falando da aflição, do delírio, da amargura e do pesar. Como eu falei para você, Jeremias estava sofrendo muito por causa do julgamento e do juízo de Deus sobre o povo de Israel há muito tempo em pecado e não se arrependendo. E ele começa falando: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Sem dúvida, irmãos, se nós pararmos para pensar no ano 2020, talvez para muitos de nós, aflições foram presentes, por causa de tudo que nós já falamos: doenças, medo de morrer, problemas financeiros, entes queridos adoecendo, situações que não podemos planejar, aflições, amargura, porque começamos a sofrer. Quando nós começamos a sofrer, começamos a ter problemas, muitas vezes ficamos queixosos e começamos a reclamar, como se não era para nós passarmos aquilo. E se nós não resolvermos bem essas questões do nosso coração, a gente fica amargo. Nós podemos ficar amargos e reclamões e muitas vezes culpando a Deus, culpando tudo ao nosso redor. E o pesar, com muito pesar por causa das coisas que acontecem. Então talvez essas palavras tenham feito parte da nossa vida, da sua vida esse ano, por causa das dificuldades que essa situação nos trouxe, né? Ele fala aqui: lembro-me bem disso tudo, e minha alma desfalece dentro de mim. Olha que interessante, ele fala que ele lembra bem de tudo isso. E o resultado de lembrar de tudo isso, dessa amargura, aflição, de delírio, de pesar, entristece a alma. Ele usa uma palavra que desfalece dentro de mim. A minha alma desfalece dentro de mim. Ou seja, quanto mais ficarmos focalizados nas más notícias, nos maus acontecimentos da nossa vida, a nossa alma se entristece, a nossa alma se desfalece, a nossa alma quase morre, se ofusca. Então essa é uma escolha. Se nós optarmos em ficar focalizados nas coisas ruins que nos aconteceram esse ano, provavelmente vamos terminar esse ano deprimidos, desanimados, sem esperança, ingratos, cheio de pesar, com a alma triste e ofuscada. E eu não estou falando aqui que não tivemos problemas. Sem dúvida, foi um ano difícil para todo mundo, para alguns mais do que outros. Não estou falando sobre fantasiar as nossas dificuldades. Eu estou falando sobre onde nós vamos colocar o foco na nossa vida. E ele fala em seguida, ele fala uma frase que eu acredito que é a chave do que eu quero comunicar hoje. Ele fala: lembro-me também disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Sabe, Jeremias está falando que apesar de tudo que ele sofreu, todas as coisas ruins que ele viu, a devastação que ele viu lá em Jerusalém por causa da invasão dos babilônios, os entes queridos que morreram, todas as coisas ruins que ele viveu, apesar disso, ele lembra também do que pode trazer esperança. Ele decidiu pensar em coisas boas, em coisas que Deus fez para ele. Sabe, em meio à desgraça, Jeremias também puxou na memória as coisas boas que aconteceram. Sabe, essa é o chamado que eu quero fazer a todos nós hoje. É chamar das nossas memórias as coisas boas que aconteceu para você esse ano. Marcelo, mas não aconteceu muita coisa boa. Aconteceu sim. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Sabe quantas pessoas morreram de Covid-19 no Brasil esse ano? Por volta de 183 mil pessoas. E sabe qual é a boa notícia? É que você está aqui.
Você não é um desses 183 mil. Você está vivo, porque se você está me assistindo, significa que você está vivo. Eu estou vivo, graças a Deus. Isso já é uma grande notícia. Uma grande notícia. E outras coisas que você pode trazer à sua memória. Os aprendizados que essa pandemia trouxe para você. Sabe, sem dúvida, foi um ano de investir na família, porque ficamos em casa. Muitos de nós passamos muito tempo em casa com os familiares. Tivemos que aprender a nos aprofundar, em ter tempos com a família, a sermos mais profundos com nossos tempos de família, com nossos cônjuges, com nossos filhos. Aprendemos a dar valor às pequenas coisas, como ir e vir, como um simples abraço, como ter pessoas em casa, visitar pessoas. Começamos a dar valor a pequenas coisas, a dar valor à nossa saúde, a dar valor aos médicos, às enfermeiras. Começamos a dar valor a coisas que nós não dávamos muito valor antes, ou não percebíamos muito antes. E eu poderia enumerar aqui várias coisas que nós aprendemos com essa pandemia. E você pode também enumerar várias coisas. Nós oramos muito mais. Esse foi um ano para mim e para minha esposa, para minha família, onde nós aprendemos a orar mais, a passar mais tempo com Deus, a depender mais de Deus. Nós, como igreja, aprendemos a orar mais uns pelos outros. Oramos muito uns pelos outros. Vimos milagres acontecendo na igreja, de irmãos que foram recuperados de doenças gravíssimas, porque oramos mais por eles. Então, são uma série de coisas boas que nós podemos trazer à nossa memória. Trazer à nossa memória. E quando falamos de gratidão, a gratidão não é uma coisa automática. Sabe, se nós deixarmos no piloto automático, vamos ficar pesarosos, vamos ficar reclamões. E precisamos focalizar na nossa mente, ligar uma chavinha da gratidão. E eu quero convidar você essa semana, que antecede a virada do ano, você fazer uma lista das coisas boas que aconteceram para você. E a focalizar em cima disso, e agradecer a Deus, e comentar isso com as pessoas mais próximas a você. Ligar para os irmãos e agradecer por eles estarem vivos. Ligar para os seus parentes e agradecer por eles serem seus parentes. Praticarmos a gratidão, que segundo Jeremias e em várias outras passagens da Bíblia que eu vou ler aqui daqui a pouco, mostram para nós que ajuda a nossa alma a ter alegria e esperança. Sabe, por que nós precisamos falar disso? Porque gratidão tem memória curta. Nós somos muito fáceis, esquecedores do que as coisas boas que acontecem para nós. Parece que a gente gosta mais de lembrar de coisa ruim. Não é à toa que os programas de notícias ruins têm muito ibope. Por quê? Porque parece que a nossa natureza humana gosta de coisa ruim, de ouvir coisas ruins. E a nossa memória, a gratidão, ela precisa ser exercitada em nossa memória. Não é à toa que Jesus colocou nas Escrituras o exemplo dos 10 leprosos. Quando foram até Jesus para serem curados, só um voltou para agradecer. Sabe, Jesus estava comunicando ali, olha, a natureza humana, você ser humano, é ingrato por natureza. Precisa se esforçar, precisa tirar do automático para nós agradecermos. Não é à toa também que Jesus nos chamou a praticarmos, a lembrarmos da ceia do Senhor. E Ele deixou muito claro, façam isso em memória de mim. Por quê? Porque nós esquecemos. Porque a nossa mente, a nossa memória, a nossa gratidão tem memória curta. Nós precisamos de constantemente lembrar, para trazer a nossa memória, para que nosso coração se alegre, para que nosso coração se enche de esperança, para que nós reconheçamos o valor das coisas de Deus. Sabe, Paulo também falou muito sobre isso. Paulo foi um homem que viveu depois da morte e ressurreição de Jesus, foi alcançado por Jesus, e ele foi um dos grandes evangelistas do Novo Testamento. E Paulo sofreu muito, e parece que ele aprendeu, diante das circunstâncias, a exercitar a gratidão. E ele fala na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele fala: deem graças a Deus em todas as circunstâncias,
Ele deixa bem claro aqui, em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, se você que está me ouvindo aqui, se considera em Cristo Jesus, se você é um discípulo de Jesus, se você é um cristão, isso aqui é um mandamento para você. Ele fala, deem graças em todas as circunstâncias, até numa pandemia. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, a vontade de Deus para mim e para você é que nós nos esforcemos para achar as coisas boas que nos aconteceram e a focarmos nela. Que essa é a opção que vai trazer alegria para o nosso coração e vai nos dar esperança. Também Paulo fala na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Ele diz, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Agora ele está falando aqui para a igreja, membros de um só corpo, ou seja, ele está falando para a igreja. Sabe, como eu quero falar agora para você que é membro dessa igreja. Somos membros de um corpo. E como membros de um corpo, segundo o que Paulo está falando aqui, que nós devemos ser agradecidos. Ou seja, gratidão é uma decisão. É uma decisão que você traz para a sua vida. E temos muitos motivos para agradecer a Deus quando pensamos na igreja. São irmãos que têm convivido com você há anos. Nós estamos nesse lugar novo há um ano. Não podemos usá-lo na plenitude dele ainda, mas vamos poder usar. Foi um ano em que Deus nos abençoou com pessoas que foram acrescentadas à igreja, pessoas das nossas famílias, filhos, irmãos, parentes. Há tantas coisas, nós oramos uns pelos outros, nós vimos milagres acontecendo aqui, de cura de pessoas que nós oramos e colocamos fé, pedindo a Deus por recuperação. Tantas coisas como irmãos, como igreja. Por isso que essa semana eu quero chamar você a ligar para os seus irmãos, agradecer. Manda um cartão virtual, se você não pode estar presencialmente, manda um cartão virtual, manda um presente, expressa sua gratidão, porque é o que Paulo fala que é a vontade de Deus para nós. Também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, Paulo fala, ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Fique com o que é bom. Essa é a decisão que nós precisamos tomar nessa semana e nesse ano que se passou. E nos próximos, e no que vem pela frente, que não sabemos o que vem pela frente. É saber separar o que é ruim e ficar com o que é bom. Traz à sua memória o que é bom, traz ao seu coração o que é bom. Medite no que é bom, agradeça a Deus o que é bom, agradeça as pessoas ao seu redor, as coisas boas, focalize no que é bom. Paulo está falando isso para nós. Eu não estou falando aqui que é para fechar os olhos para a realidade do que aconteceu, não é isso. Todos nós sabemos o que aconteceu, as coisas ruins, mas não é para focalizarmos nas coisas ruins. É o que Paulo está nos chamando aqui, Jeremias, e é o que eu quero animar você. Outro trecho das escrituras que Paulo escreve em Filipenses. Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E Paulo estava preso. Ele fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. De novo, Paulo está falando aqui sobre um exercício mental, de pegar o que é bom, de tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável, boa fama, as coisas excelentes, o que não for, tira. Ponha em prática o que vocês aprenderam e receberam, ouviram de mim. E ele fala, e o Deus da paz estará com você. Se nós fazemos esse exercício da gratidão, o resultado para nós é paz. Em meio às circunstâncias difíceis, o resultado é paz. Sabe, tem uma frase que eu queria compartilhar com vocês agora,
que diz assim: nas nossas vidas diárias devemos ver que não é a felicidade que nos faz agradecidos, mas a gratidão é que nos faz felizes. Ou seja, se você está esperando que coisas boas que aconteçam com você vai trazer alegria, vai trazer felicidade, você está enganado, porque as coisas boas também passam. Mas um estado de espírito de gratidão traz felicidade. Quem disse isso foi Albert Clark. Então eu queria convidar você a colocar isso em prática, a não cair no engano de achar que para eu estar grato, só coisas boas tem que acontecer para mim. Se eu tiver assim, eu vou ficar feliz e aí eu vou ser grato. Mas é o contrário, se eu estou com o espírito de gratidão, eu vou ser feliz. Eu queria agora, para continuar o que nós estamos falando aqui, queria chamar minha digníssima esposa. Ela vai participar comigo hoje dessa mensagem. Então vem aqui, querida. Bom, eu chego neste último culto do ano muito grata. Só o fato de estarmos hoje aqui já é motivo de festejarmos. Eu primeiramente gostaria de agradecer a Deus que proporcionou todo esse ano para cada um de nós, com seus desafios, com as nossas vitórias que tivemos. Mas também não poderia deixar de agradecer também algumas pessoas. Porque para que a mensagem de Deus fosse anunciada, muitas pessoas serviram ao longo deste ano. E a gente pode pensar, que ano, né, que nós tivemos, mas Deus foi muito misericordioso com cada um de nós e principalmente com a nossa igreja. Então eu tenho uma listinha aqui para agradecer. Peço desculpas se eu esquecer de alguém, mas eu tentei dar o meu melhor aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso presbítero Cláudio e sua esposa Carla, Cláudio é um homem exemplar na sua vida, um exemplo para a sua família, é um exemplo para a igreja, muito servo, e esse ano teve grandes bênçãos na sua família. Sua irmã, sua filha foi batizada. Também não poderia deixar de agradecer aos diáconos, Denis e Regina, Léo e Michele, Paulão e Adriana, Fernandes e Tereza. Esses casais são os nossos braços direito, nosso braço esquerdo. São os casais que topam todas as nossas loucuras. Às vezes a gente tem umas ideias assim, e eles sempre estão com a gente, sempre estão nos apoiando. Também os nossos líderes de igreja em casa, que ao todo são mais de 50 pessoas, trabalhando com as suas igrejas em casa, nos bairros, no dia a dia. Também tem os nossos líderes de ministério de igreja, né, que são o Ministério de Crianças, onde o Gessivaldo, o Theo e a Heloísa, e cada um que serviu nesse ministério ao longo do ano e tem servido ao longo de todos esses anos, né, gostaria de agradecer, porque eles têm ensinado as nossas crianças e a gente tem visto o fruto desse trabalho deles, principalmente nesse ano, né, batizando muitos filhos de cristãos. Também gostaria de agradecer ao Márcia Samária, aos trabalhadores de jovens, que tem feito um trabalho também incrível com esses jovens. O Ministério dos Pais de Jovens, com Fernandes e a Tereza, que tem nos ajudado muito e veio acrescentar aqui neste ano na região leste. Também temos o Ministério de Universitários Comarca e a Priscila, que tem feito também um trabalho incrível com os universitários. E agora, a partir deste ano, Tony e a Bia vão estar
à frente desse ministério. E uma coisa muito interessante aconteceu, que a gente tem orado há vários anos, que o Ministério de Universitário, pais de jovens e jovens, tem feito uma integração muito legal e tem feito um trabalho em conjunto. E fruto disso, 6 filhos de cristãos foram batizados. Então, assim, isso me encheu de gratidão ver famílias salvando seus filhos. Também quero agradecer ao Ministério dos Solteiros, com a Ilha e Gisele, o Ministério das Senhoras, com a Gladys, Sueli e Paula, que sempre estão aí nos apoiando e sempre orando, intercedendo pela igreja, por cada um de nós. Também temos um ministério muito especial, que é o Ministério dos Cristãos Novos, com Teixeira Cristina, William e Cris Romero. E também no começo do ano tivemos o Léo e a Valquíria, que precisaram se afastar por motivo de saúde, que tem feito também um grande trabalho. O Ministério da Benevolência, que tem trabalhado de maneira incansável esse ano, com a Tereza, com a Ninfa, com a Gladys, com a Cris, com a Clementina, junto com o Ministério do Hope, com o Fernandes e a Nayara e toda a sua equipe. Este ano, esses 2 ministérios têm nos ajudado muito. Muito a igreja, né, com cestas, com medicamentos, tantas necessidades, devido ao grande desafio que temos tido este ano com a igreja, com a nossa economia, com a pandemia. Também gostaria de agradecer ao Ministério de Louvor, com Sidney, com Darley e com os cantores, com os músicos. É uma equipe bem grande que tem estado aqui ensaiando e superado tantos desafios junto com a gente. O Ministério de Mídia e Criação de Vídeos, que tem o William com a transmissão dos cultos ao vivo, com a tecnologia, o Lucas Sakai com a câmera e com uma equipe atrás dele também, o Márcio Batista com o YouTube, a produção, cada vídeo, cada coisa que a gente vê aqui no culto, tem tudo a participação do Márcio. Cada coisa que a gente pede de última hora também, às vezes é tarde da noite, a gente está pedindo coisas para o Márcio, ele sempre pronto a nos ajudar, a nos servir. Também temos o Ministério da Comunicação, com a Bia e a Mari Oliveira, que tem feito um trabalho também muito legal com o Instagram e com a comunicação da igreja, nos ajudado nos textos e muitas outras coisas. Tem também o Ministério das Oportunidades, que esse ministério, não sei se todos estão a par, é um ministério onde o César Duarte ajuda muitos cristãos a se recolocarem no mundo corporativo. Então, são esses os ministérios que eu gostaria de compartilhar e agradecer com cada um de vocês e dizer que sem esses irmãos nós não conseguiríamos fazer tudo o que temos feito. O Marcelo vai compartilhar um pouco sobre outras áreas, mas eu também gostaria de agradecer de maneira especial também ao Marcelo, que tem trabalhado de maneira incansável todos esses meses, vindo aqui no salão, se dedicando, aprendendo as novas tecnologias, os novos modos de anunciar a palavra de Deus, né? Você está em casa hoje ouvindo, há 8, 10 meses atrás a gente nem saberia, isso não era possível. E eu sei que o Marcelo, com toda essa equipe de irmãos, tem se dedicado e se esforçado muito para que a mensagem possa chegar até você. Eu quero muito agradecê-lo pelo coração, pela fé. Às vezes parecia que não ia dar, e ele sempre com fé, sempre otimista, sempre determinado. E eu quero muito te agradecer, dizer que eu te amo muito e que te admiro como marido, como pai, como líder. E glórias a Deus por tudo que Deus tem feito esse ano na nossa igreja. Amém. Obrigado, querida.
Continuando aqui a lista de agradecimentos, não, sem dúvida, você que está nos vendo agora, você não imagina o que está por trás. Para uma igreja funcionar, várias pessoas têm que estarem envolvidas, e existe um exército de irmãos se envolvendo, né? Eu queria agradecer de maneira especial os irmãos da mídia, como a Rosângela falou, o William, junto com o Lucas Sakai e os auxiliares que estão ali, sempre trabalhando com eles. Se não fosse por eles, a gente não conseguiria ter os vídeos gravados e ver, assistir, que foi algo muito importante esse ano, né? O Márcio, como a Rosângela falou, que esses slides que você vê é produção dele, né? Eu não tenho esse dom todo para fazer esses slides. Ele que nos ajuda, ele que nos ajuda com o site, com o canal do YouTube. Então, queria muito agradecer ao Márcio, toda a visão e o trabalho dele. O Moisés do som, o Moisés tem sido incansável, né? A equipe do som com o Moisés e o Jair, especialmente o Moisés esse ano, tem se esforçado, dado o coração para poder o som chegar para você de uma forma audível e excelente, né? Então são vários irmãos que têm trabalhado, né? Segundo aqui a nossa lista, continua a nossa lista, né? Outros irmãos que serviram nas diversas áreas da igreja. Eu quero agradecer muito a preparação da ceia, o Barbosa e a Claudete. Então nós temos feito esses copinhos, né, para tomar ceia, e o pão. Eles chegam aqui cedo, preparam. Então muito obrigado ao trabalho deles. Contagem das ofertas com a Alda e o Carrião, que sempre de uma maneira excelente e cuidadosa fazem a contagem das ofertas e depositam na conta da igreja, né? A administração financeira e fiscal com a Magali, que faz toda a parte administrativa, e a Regina Lica, que é a nossa fiscal, né? Então, quero agradecer o trabalho delas, que fica nos bastidores, não aparece muito, né? A livraria com a Alessandra e a Cris, que tem trazido os livros para nós aqui para facilitar a nossa vida. A segurança e recepção, os irmãos que ficam na porta, que recebem as pessoas que chegam e cuidam da nossa segurança, da recepção, que são o Geraldo e Cris, e todas as pessoas que estão com eles também. Eu estou falando mais os responsáveis, mas atrás desses responsáveis sempre tem muitas pessoas ali servindo. Então, se eu não falei o teu nome, considere-se também agradecido, porque são várias pessoas. Eu gastaria muito tempo aqui falando de todos, né? A limpeza do local de culto, esse local é grande, e nós fizemos uma agenda, né, para nos revezarmos aqui, para limpar esse salão. Então, todos que participaram da limpeza aqui, né, quero agradecer vocês, especialmente a Adriana e o Zenildo, que vieram várias vezes aqui pessoalmente fazer a limpeza, aí organizaram equipes, e todas as igrejas em casa também que fizeram isso, aos membros das igrejas em casa que estiveram aqui limpando o local. As obras que nós fizemos aqui nesse local de culto, como o Anselmo, que dedicou muito tempo dele, fez orçamentos muito baratos, fez muita coisa de graça aqui também, e dedicou o coração dele para fazer as reformas aqui. As obras de telhado e marcenaria, com o João Batista, que também ofereceu muita mão de obra de graça, querendo servir a igreja. Muito obrigado, João Batista. A decoração que nós temos aqui no palco, né? Essa árvore de Natal, quando nós fizemos esse palco aqui, toda essa decoração aqui, o forro da igreja, esse forro que nós temos aqui na lateral, e toda os transportes que trouxeram as coisas para cá, para a igreja, na mudança, tudo isso foi cedido pelo Wagner Sotano, né, que serviu muita gente aqui, horas e horas do tempo dele fazendo isso de graça. Como eu falei aqui, os operadores de som, o bazar e a decoração com a Samara e a Érica, o bazar que nós tivemos no começo do ano, um pouquinho antes da pandemia, fizemos um bazar aqui, e a Samara e a Érica deram todo o coração junto com uma equipe que estava ao redor deles, né? E também a compra e a administração de materiais de uso geral, que a Ninfa sempre fez com muita excelência, os materiais de uso no banheiro e todo o consumo que nós temos aqui dentro. É a Ninfa que organiza isso. Então, queria muito agradecer a Ninfa, né? A todos que gravaram vídeos nos momentos da oferta, de ceia, de depoimentos, os irmãos que pregaram também a palavra de Deus aqui, além de mim, o Fernandes, o Denis, o Cláudio, o Léo e o José Luiz também. Então, queria agradecer a todos vocês que fizeram esse trabalho. Então, se eu esqueci de alguém, eu peço perdão,
mas eu queria agradecer todo esse grupo. Eu sei que você que está nos assistindo, que talvez não faz parte da igreja ainda, talvez fique um pouco chato de você ouvir isso. Eu não poderia deixar de agradecer, porque a igreja só chega até você porque existe um exército de pessoas que estão trabalhando, que nós devemos a nossa gratidão pela servidão deles, fazendo um ótimo trabalho. E eu não podia deixar de terminar aqui sem agradecer a minha esposa, minha querida esposa. Vem cá, querida. Eu sei que vocês veem eu aqui, muito aqui na frente, mas não seria possível estar aqui sem ter essa mulher do lado. Essa mulher tem sido uma guerreira, ela que aguenta as minhas chatices, as minhas manias, né? Às vezes você vê eu aqui bonitinho, aqui falando, mas você não sabe como eu sou chato, você não sabe o trabalho que eu dou. Ela sabe. E ela tem feito tem sido uma grande mulher, tem sido uma grande esposa, uma grande mãe, uma grande companheira, uma mulher de fé, uma mulher que me inspira, que me mantém perto de Deus, que me ajuda, que me ensina as suas forças, são as minhas fraquezas. Então você me ajuda muito com as suas forças. Então eu sou muito abençoado por você na minha vida. Obrigado, viu? Eu posso beijar ela porque ela é minha esposa, né? Na pandemia nós estamos juntos. Então, eu queria terminar lendo com vocês Salmo 100, versículo 1. Diz assim: Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheça que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhes graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é sincero. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Esse salmo, eu espero que inspire você a dar glórias a Deus e graças a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Eu queria terminar aqui desejando a todos vocês que estão me vendo agora um excelente ano que vem. Que esse ano, só o fato de você estar aqui, como nós falamos, é uma bênção, mas que o ano de 2021 seja uma bênção na sua vida. Que Deus abençoe, dê saúde para você, para a sua família, abençoe você no seu trabalho, na sua vida familiar, na sua vida acadêmica, para os que estudam. Que Deus derrame bênçãos na sua vida. Proteja, dê saúde, nos livre desse vírus maldito que está ao nosso redor, que essa vacina venha logo e que nós em breve possamos viver juntos como vivíamos antes, né? Podendo nos abraçar, podendo estar juntos na igreja. Então eu desejo a vocês que Deus abençoe sua vida e um feliz 2021 para todos nós. Vamos terminar com uma oração. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é o Deus que nos enche de esperança. O Senhor é o Deus que nos dá a esperança, Pai, e alegra o nosso coração. Sem dúvida, Pai, grandes coisas aconteceram para nós esse ano. Apesar da dificuldade, apesar do sofrimento, apesar da angústia que vivemos esse ano por causa da pandemia, grandes coisas aconteceram também em nossas vidas. E eu oro que nós foquemos, o Senhor nos ajude a focalizar nessas coisas e praticarmos a gratidão. A ligarmos essa semana, aproveitarmos essa semana que antecede a virada do ano, para agradecermos as pessoas mais próximas a nós, para agradecermos sinceramente de coração aos nossos irmãos na fé, para agradecermos sinceramente nossos vizinhos, todas as pessoas ao nosso redor, acharmos coisas boas para agradecermos e para encher nosso coração de gratidão. E mais do que tudo isso, Pai, agradecemos o Senhor que nos trouxe até aqui, que nos manteve vivos até aqui, nos abençoando, Pai, e mais do que tudo isso, nos dando a salvação e derramando sobre nós a sua graça. Que 2021 seja um grande ano na nossa vida, como pessoas, como famílias, como cidadãos, como cristãos, como igreja, como pais, como mães, como filhos. Por favor, abençoe nossas vidas, Pai. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um feliz ano novo para todos vocês.